Boa noite a todos. Meu nome é Vitor Paulo, eu sou agente da Pastoral da Sobriedade e hoje vamos dar início ao nosso 10º passo da nossa oficina de sobriedade. O passo se chama Ser um Operário da Messe. Nós vamos fazer a nossa oração inicial e daremos início aos nossos trabalhos. Lembrando sempre que a nossa oficina de sobriedade é o conjunto dos trabalhos da nossa oficina de contemplação, juntamente com o método do Dr. Augusto Cury, método Pike, são 12 semanas para uma vida melhor. Hoje nós estamos vivendo o 10º passo e do programa do Dr. Augusto Cury, ser empreendedor, trabalhar perdas e frustrações. Vamos fazer a nossa oração inicial. Cruz Sancti Patris Benedicti. Cruz sacra sit mihi lux, nodraco sit mihi dux. Vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt mali quali libas, ipsi veneno bibas. Cruz do Santo Pai Bento. A cruz seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que me ofereces. Beba tu teu próprio veneno. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nosso início, nossos trabalhos, nós vamos para a parte do Dr. Augusto Cury, onde a gente fala em ser um empreendedor, trabalhar perdas e frustrações. A leitura do Evangelho que nós vamos fazer hoje é João, capítulo 13, versículos de 1 a 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que tinha chegado a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Foi durante a ceia, o diabo já tinha seduzido Judas Iscariotes para entregar Jesus. Sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que, junto de Deus, saíra para Deus voltava, Jesus levantou-se da ceia e tomou o manto, pegou a toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia, pôs-se a lavar os pés dos discípulos e enxugou-os com a toalha que trazia na cintura. Chegou assim a Simão Pedro. Este disse: Senhor, tu vais lavar meus pés? Jesus respondeu: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Pedro disse: Tu não me lavarás os pés nunca. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte contigo. Simão Pedro disse ao Senhor: Então lava-me não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem tomou banho não precisa lavar senão os pés, pois está inteiramente limpo. Vós também estáis limpos, mas não todos. Ele já sabia quem iria entregar. Por isso disse: Não estáis todos limpos. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e voltou ao seu lugar. E disse aos discípulos: Entendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem porque sou. Se eu, o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Dei-vos o exemplo para não façais assim como eu fiz para vós. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Já que sabeis disso, sereis felizes se puserdes em prática.
palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho justamente transmite o que é o serviço, a prestação de serviço para as pessoas que mais necessitam. Jesus dá um exemplo claro de como nós devemos servir as pessoas. Devemos servir os nossos irmãos, sendo humildes, sendo sinceros, prestando o serviço com humildade, chegando até aquele que realmente precisa do serviço, precisa do apoio, precisa da ajuda. As pessoas hoje estão vivendo terríveis agruras com relação à pandemia, aos medos de isolamento, aos medos da depressão, da ansiedade, do desemprego, da falta de dinheiro, de tudo que o mundo está sendo transformado devido à situação que estamos vivendo hoje. E as pessoas ficam tomadas por isso, né? Se deixam levar muito fácil por isso. Justamente, Jesus está ensinando como acolher e chegar ao seu próximo. E como chegar ao seu próximo? Sentindo realmente os problemas que eles têm. É um exemplo muito forte de como podemos trabalhar. Não sendo maior do que ninguém, mas sim chegando ao nosso assistido, indo acolher o nosso assistido. E um dos trabalhos que nós podemos fazer ao nosso assistido é justamente entender onde estão as suas agruras, as suas frustrações, as suas mágoas, para que ele mesmo possa se perdoar e possa fazer uma reestruturação de todo o seu emocional. Assim ficará imune dos problemas emocionais que possam vir a acontecer, não só emocionais, como psíquicos, psiquiátricos até, e até de saúde física. Então, justamente a pessoa pode ficar imune a partir do momento que ela sabe os seus defeitos, as suas falhas, mas também sabe as suas qualidades, sabe onde ela pode se defender, sabe onde ela pode crescer e tirar proveito daquela situação ruim que ela está vivendo. Então, ser um empreendedor, trabalhar perdas e frustrações, é criar oportunidades e não esperar que elas apareçam. Sonhar grandes sonhos e construir metas para transformar os sonhos em realidade. Abrir o leque da inteligência, libertar a sensibilidade e expandir a coragem para conquistar o que mais ama, admira e necessita. Não ter medo de caminhar por lugares desconhecidos, mesmo sem bússola. Aprender a usar os fracassos como pilares das grandes vitórias. Usar as perdas como plataformas dos melhores ganhos. Usar a fragilidade como nutriente da sabedoria. Acreditar na vida e nunca desistir dela. Saber começar tudo de novo, tantas vezes quantas forem necessárias. Carregar consigo esta pérola do pensamento. O destino não é inevitável, mas uma questão de escolha. O passo é muito claro. E vem muito a calhar com relação ao que estamos vivendo hoje. E com a situação que nós vemos no nosso Evangelho. Jesus vivia uma situação difícil. Sabia que ia passar por agruras terríveis. A situação já era complicada. Nossas situações já são complicadas e podemos até passar por coisas piores. Então isso gera ansiedade, desespero, angústia, dor, preocupação. Temos que saber transformar essa realidade, essa dura realidade, em algo que possa nos ajudar, algo que possa nos transformar, algo que pode nos dar uma escalada, um autoconhecimento de nós próprios, para que possamos enfrentar essas tempestades que vêm para a nossa vida. Justamente é isso que nós estamos trabalhando essa noite. É reabilitar-nos com relação àquilo que está nos torturando, está nos causando mágoas, está nos causando sofrimentos, dor.
preocupação e pode trazer doenças. Podemos ficar muito prejudicados com isso. E não devemos deixar nos tomar por isso. Temos que lutar cada vez mais para podermos reagir com relação àquelas dificuldades que estão vindo ao nosso encontro. Então, como a gente faz o nosso trabalho quando você estivesse dentro do grupo, se você estivesse reunido numa sala, justamente a gente colocaria algumas questões para que nós colocássemos essas questões para a discussão do grupo, para que as pessoas entendam melhor o que estão vivendo, como podem enfrentar e ter uma visão de futuro melhor do que estão tendo agora. Então, para refletir, ser um empreendedor é criar oportunidades. Você tem criado oportunidades para ter grandes conquistas? Enfrenta os labirintos da coragem ou tem medo do desconhecido? Você percebe os pequenos problemas do seu trabalho na relação com os filhos, esposa, ou marido? Ou só descobre quando o mundo está desabando? Você tem coragem de tomar atitude para conquistar o que mais ama? Você tem sido um profissional, pai, uma mãe, um jovem, um amante, um empreendedor? Tem coragem para se levantar? Tem libertado sua criatividade para encantar as pessoas, trazer soluções que ninguém trouxe, prevenir erros, corrigir falhas, enfim, você tem feito a diferença nos ambientes que atua? Todas essas colocações a gente tem que refletir no nosso dia a dia. Como que você tem sido como chefe de família? Como a mãe dos seus filhos? Como uma profissional, como um profissional? Como um membro da comunidade que vive? Como você está agindo? Como você, desculpe, como você está produzindo resultados dentro do convívio que você tem? Você está sendo uma pessoa que ajuda, que melhora a vida das pessoas, que causa um impacto positivo para elas? Ah, mas eu não estou bem. Ah, eu não estou vivendo um bom momento. Você quer continuar vivendo um mau momento, passando maus momentos para as pessoas que estão à sua volta? Não é assim que se resolve os problemas. A gente justamente consegue ter motivação para uma vida melhor, defesas contra as coisas ruins que vão nos acontecendo, a partir do momento que somos melhores para as pessoas que estão à nossa volta. Para o nosso marido, para a nossa esposa, para os nossos filhos, para os nossos colegas de trabalho, para os nossos colegas de comunidade. Como é que estamos agindo? Para as pessoas que a gente conhece quando viaja, quando vai se divertir ou quando vai a trabalho? Nas nossas relações, como estamos agindo? Estamos sendo proativos, criativos, brilhantes, reluzentes, sendo melhores e produzindo pessoas melhores? Precisamos pensar em tudo isso. Isso cria defesas contra a ansiedade, contra a depressão, contra doenças psíquicas, psicológicas, doenças físicas. Sendo proativo, sendo solícito, sendo útil dentro dos contextos, dentro da vida que vive, dentro no meio do que vivemos. Vamos pensar em tudo isso. O mestre dos mestres conquistou várias pessoas sem controlá-las, pressioná-las ou dominá-las. Você expõe ou impõe suas ideias. Você influencia positivamente. Como você age dentro de tudo isso? Ele não promoveu os discípulos caminhos sem riscos, sem trajetórias sem acidentes, trabalhos sem dificuldades, mas prometeu forças nas perdas, sabedoria nas tormentas,
Consolo no desespero. Você tem força, sabedoria e consolo nessas situações?